Você pode pensar que sabe tudo o que há para saber sobre Henrique VIII. Você deve saber que ele se casou 6 vezes e executou 2 de suas esposas. Mas a verdade sobre o nosso rei mais famoso é muito mais complexa e muito mais constrangedora. Esta série conta a história de Henrique, relativo às 6 décadas mais tumultuadas da história inglesa, separando o homem real do mito. Para alguns, Henrique era um abusador cruel. Henrique era obcecado por ele mesmo. Queria admiração. Nunca estava errado. Ele queria que o espetáculo da punição fosse perfeito. Era o que acontecia quando alguém desafiava Henrique. Para muitos, ele foi um soberano carismático e bem-sucedido. Ele lutava, cavalgava, ele cantava. O que mais alguém poderia querer deste príncipe perfeito? Mas a personalidade de Henrique, seus pensamentos mais íntimos e suas motivações permanecem nebulosos. Hoje podemos dizer que Henrique sofria de toque. Dizia-se que ele não suportava o olhar fixo de ninguém. Ele se sentia desconfortável. Agora, uma equipe de especialistas sobre a dinastia Tudor se uniu para investigar quem foi o verdadeiro Henrique. Eles vão revelar documentos nunca vistos antes, incluindo alguns dos arquivos do Vaticano. Muito obrigada por me mostrar uma das maiores relíquias da história dos Tudor. E eles irão para os bastidores da corte de Henrique para revelar um mundo obscuro de poder, conspirações e ambição desmedida. A corte Tudor é um pouco difícil, é um lugar agressivo e violento. Quando alguém não era mais útil para ele, acabou, ele eliminava. É quase patológico. Ele estava disposto a mudar o país inteiro, até mesmo todo o mapa da Europa, para conseguir aquilo que ele queria. Henrique VIII nasceu em 28 de junho de 1491. Mas ele nunca pretendeu ser rei. Ele era o herdeiro sobressalente que vivia à sombra do irmão mais velho, o príncipe Arthur. Como segundo filho, pode-se fazer uma comparação entre a juventude do príncipe com o príncipe Harry. Na verdade, Henrique era conhecido como Harry durante grande parte da sua infância. E existem algumas semelhanças físicas também. Ele tinha permissão para ser um pouco mais livre, para saciar seus passatempos favoritos. Ele simplesmente não tinha as mesmas pressões que o seu irmão mais velho. Henrique claramente se via como sobressalente e não como herdeiro. Suponho que, de certa forma, isso podia ser libertador, mas, por outro lado, podia alimentar um certo ciúme. Henrique, mais tarde, tinha a necessidade de provar a si mesmo, de mostrar que era um sucesso, mesmo quando já era bem-sucedido. Isso deve estar relacionado à sua infância. A mãe dele e todas as suas assistentes mimavam Henrique e cuidavam para que ele fosse poupado dos duros golpes e traumas da infância. E tudo o que ele queria, ele tinha. Como segundo filho, Henrique era ignorado pelo pai. E, por outro lado, criado por sua mãe amorosa no protetor mundo feminino do Palácio de Altan. O relacionamento de Henrique com a mãe era de uma proximidade incomum. Parece que a mãe dele se preocupou muito com a educação do filho dela. Para uma princesa, crescer nesse tipo de ambiente não era tão incomum. No entanto, para um príncipe, era um pouco estranho. E isso mostra o quanto, sem importância, Henrique era considerado na linha de sucessão. Mas quando Henrique tinha apenas 10 anos, algo aconteceu que transformou sua vida. Inesperadamente, o irmão mais velho morre, deixando-o como herdeiro do trono. Ele não era mais o segundo filho, ele era o primeiro filho. E ele ia ser o rei da Inglaterra. É difícil pra gente imaginar a pressão sobre ele. A ideia de ter que assumir essa posição. Para piorar a situação, a amada mãe de Henrique, Elizabeth de York, morre poucos meses depois.
Recentemente, esta notável relíquia da infância de Henrique nos foi revelada e é incrivelmente emocionante, porque por muito tempo se pensou que se tratava de uma antiga página qualquer de uma iluminura medieval. Mas quando olhamos ao fundo dessa figura do rei Henrique VII aqui, vemos o rei Henrique VIII como ele era, apenas um menino. Esta criança chorando na beira de uma cama vazia, a cama da mãe, e ele não contém sua emoção, com a cabeça entre os braços, em desespero. Imaginamos Henrique VIII como alguém que talvez não sentisse emoção, que não fosse afetado pela dor, mas podemos ver na reação dele à morte da mãe que aquilo abalou seu coração. Ele agora era o herdeiro do trono e não tinha mãe para guiá-lo. E em vez disso, tinha uma figura muito diferente no pai. Uma figura muito problemática, eu acho, que tentava guiá-lo para essa nova fase da vida. Eu acho que isso não foi fácil para ele. O pai de Henrique, Henrique VII, venceu a Guerra das Rosas. Uma amarga guerra civil que durou 3 décadas e dividiu o reino. Como o primeiro rei Tudor, ele uniu as casas guerreiras de Lancaster e York. Mas ele agora reinava sobre uma paz instável e inquieta. A paranoia fazia parte do DNA dos Tudor. Os Tudor tinham o direito ao trono da Inglaterra, um tanto sutil e legalmente frágil. Eles eram uma dinastia muito insegura. Havia uma semente de insegurança plantada em Henrique desde muito cedo. A história política do reinado de seu pai foi essencialmente de intrigas e conspirações. O resquício da Guerra das Rosas. Quem estava dentro, quem estava fora, quem era vigiado. Tudo mudara para Henrique quando ele se tornou o próximo na linha de sucessão. Ele agora era criado diretamente por seu pai controlador após ser marginalizado durante anos. O relacionamento de Henrique com o pai era muito complexo. Existem muitos relatos de testemunhas oculares de que Henrique nunca teve permissão de sair do palácio. Ele foi mantido em seus aposentos e, quando aparecia na corte, ele nunca abria a boca, exceto para responder perguntas. Isso era tão diferente da educação que Henrique recebeu. Ele deve ter se sentido como um prisioneiro. Assim que Henrique VIII ficou sob o controle do pai, dá pra ver sua personalidade sendo esmagada por aquele peso autoritário das ansiedades do pai, sua paranoia, sua preocupação de que alguma coisa pudesse acontecer a este último vestígio da dinastia Tudor. Quando ainda era um menino, ele não tinha muita atenção do pai. Mas então, é claro que, de repente, Henrique teve muita atenção do pai. Ele descobriu que era sufocante, porque Henrique VII tentava recuperar o tempo perdido e transformar aquele jovem príncipe rebelde em um futuro rei. Eles discutiam de forma bastante violenta diante da corte. Em uma ocasião, o embaixador escandalizado relatou que, naquela noite, parecia que o rei ia matar o filho. Não é de admirar que houvesse um profundo ressentimento pessoal contra o pai. Depois de 7 anos vivendo sob aquele regime severo, Henrique finalmente vislumbrou a liberdade. Seu pai estava morrendo e Henrique foi convocado para vê-lo uma última vez. Ele sabia que em poucas horas, seu pai estaria morto e ele seria o rei. O rei estava morrendo e não se sentia seguro em seu trono. Ele queria que a dinastia Tudor continuasse. Então, até seu último suspiro, ele aconselhou o filho sobre como proteger o reino, com quais conselheiros se cercar. Ele disse a Henrique que ele tinha que se casar com Catarina de Aragão, a viúva do irmão mais velho, Arthur, e que ele governaria a Inglaterra com ela. Não era uma questão de si ou mais, é o que ele tinha que fazer. E Henrique aceitou humildemente. Estou morrendo. Você deve assumir o trono. Exatamente 1 hora antes da meia-noite, Henrique VII morre. Naquele momento, o príncipe Henrique, aos 17 anos, se torna o rei Henrique VIII.
Os sentimentos de Henrique sobre se tornar rei teriam sido uma mistura de inquietações sobre o que iria acontecer, se ele iria conseguir assumir suavemente as alavancas do poder, misturado com uma maravilhosa sensação de libertação, de que ele seria seu próprio dono, seu próprio mestre, e ele poderia fazer tudo o que quisesse em vez de obedecer outras pessoas. Surpreendentemente, ninguém fora daquela sala ficou sabendo que havia um novo rei no trono por dias inteiros. A história do que aconteceu naquele período de 48 horas intrigou os historiadores por séculos. As próximas 48 horas decidiriam o destino do reino. Assim que o velho rei morre, os cortesãos mais próximos começam a conspirar. Quando Henrique VII morreu, houve um golpe na corte. Sua morte foi mantida em segredo por quase 2 dias. Enquanto isso, nos bastidores, eles decidiam como trazer este novo regime com impacto. Henrique desempenhou um papel importante na ocultação da morte do pai. Claro que ele tinha um grande interesse nisso, porque queria assegurar o trono. Para Henrique, esta foi a primeira experiência autêntica das intrigas implacáveis da política Tudor. A corte Tudor era um pouco difícil. Era um lugar agressivo e violento. Seu melhor amigo podia se tornar seu inimigo, e seu inimigo podia se tornar seu melhor amigo. Ele precisava planejar e traçar seu caminho através desse vácuo de poder. E, para fazer isso, tinha que garantir que ninguém soubesse que o rei estava morto. Assim, ninguém teria tempo para organizar seu próprio golpe de Estado. Ele deve ter se sentido afetado por essa atmosfera de intenso medo e suspeita, sem saber em quem confiar, estando muito consciente de que, na verdade, os Tudor eram uma dinastia frágil. Henrique estava convencido de que a maior ameaça ao seu novo reinado era uma rebelião coordenada por 2 dos conselheiros mais poderosos do pai, Richard Empson e Edmund Dudley. Empson e Dudley eram um tipo de burocratas habilidosos que Henrique VII trouxe para fazer cumprir suas ordens. E recorreram a métodos repulsivos, fraudando júris, acusando pessoas de crimes que não haviam cometido. Provavelmente ninguém gostava deles. Na madrugada de 24 de abril de 1509, após 48 horas no limbo, Henrique VIII é finalmente proclamado rei. Mas, ao mesmo tempo, ele dá ordens para a prisão de Empson e Dudley. Empson e Dudley eram bodes expiatórios, convenientes. Livrar-se deles o distanciaria do que aconteceu antes. Os políticos fazem isso. Dudley, abre essa porta! Abre essa porta! Vai! Acho que as pessoas subestimaram Henrique porque podem ter pensado que ele era só uma marionete que o pai estava controlando. Mas agora, Henrique deixava muito claro que era ele quem mandava. Em nome do rei! O que significa isso? A gente! Tire suas mãos de mim! As prisões conquistam o apoio instantâneo do povo com seu novo rei. Mas é provável que Henrique tivesse um motivo oculto. Henrique VIII ficou ressentido com o pai por um bom tempo. Ele teve muitos de seus próprios impulsos reprimidos por anos e anos. E porque Henrique não podia fazer nada a respeito enquanto o pai era rei, quando ele morreu, foi uma oportunidade com Empson e Dudley para expressar sua irritação, suas frustrações com o pai. Desça a escada! No mesmo dia, Henrique emite uma legislação inovadora, um perdão geral. Esse documento extraordinário indicava Henrique criticando explicitamente o reinado de seu pai. O que Henrique tentava fazer era ganhar popularidade e rápido. Assim, além de se livrar dos desprezíveis ministros do pai, ele concedeu um perdão geral a todos aqueles que se envolveram com a justiça de Henrique VII. Então é claro que isso o tornou incrivelmente popular. As pessoas adoravam ele. Aquele perdão, basicamente, foi para criticar Henrique VII. Foi um movimento extraordinário. Usar a impopularidade do próprio pai para se vender para seus súditos.
Henrique estava dizendo a seus súditos que sabia que eles haviam sofrido gravemente com as injustiças impostas pelo pai. E ele estava feliz por fazer tudo o que podia para consertar esses erros. Ele queria começar de uma maneira que seria definitiva com relação ao passado. Tudo era uma questão de reputação. Era o brilho em seus olhos que fez dele o famoso monarca, o melhor rei na história da Inglaterra. Henrique estava determinado a distinguir o reinado do pai do dele próprio. Mas isso não o impediu de honrar o desejo do pai no leito de morte e se casou com a viúva do irmão, Catarina de Aragão, apenas 7 semanas depois de se tornar rei. Catarina era a noiva mais desejada da Europa. Ela era filha de Fernando e Isabel da Espanha, o império mais poderoso do mundo na época. Mas eu acho que Henrique, de fato, amava Catarina de Aragão. Ele declara estar apaixonado. Isso fazia parte dos primeiros gestos grandiosos que ele achava que podia fazer. Mas, é claro, também estava de olho na segurança. E aquela era uma monarquia, então segurança dinástica era ter um filho. Sua tentativa de produzir um herdeiro homem foi pragmática. Ele não pretendia que as décadas de conflito que precederam o reinado do pai continuassem em seu reinado. Sentiu que apenas um herdeiro legítimo do sexo masculino poderia fazer isso. O sonho de Henrique de produzir um herdeiro masculino logo se torna realidade. No dia de Ano Novo de 1511, Henrique teve um filho. Catarina de Aragão deu à luz. Henrique estava fora de si de alegria por ter um filho e herdeiro. Suas esperanças e sonhos tinham sido realizados. Mas a felicidade de Henrique durou pouco. Seu filho recém-nascido morreu, com apenas 7 semanas de idade. Henrique não parecia ter se abalado muito com a notícia da morte do filho. Ele confortou Catarina, mas não há nenhuma menção nas crônicas ou relatórios do embaixador da época de que ele estivesse de fato sofrendo. Ele conseguiu colocar um ponto final na vida daquela criança e seguir em frente. Ele tinha algo intrínseco que mantinha uma certa frieza, que podia bloquear a emoção. Ao longo do casamento, Henrique e Catarina perderam um total de 6 filhos. E a ansiedade de Henrique em ter um filho herdeiro foi se intensificando com o passar dos anos. A grande dúvida do reinado de Henrique foi se o jovem príncipe que nasceu no Ano Novo de 1511 tivesse sobrevivido. Tudo teria sido diferente. Henrique teria o filho herdeiro desde o início do reinado, teria segurança dinástica, talvez tivesse relaxado um pouco. Quando Henrique perdeu o filho, Henrique Duque da Cornualha, ele também estava perdendo a oportunidade de passar sua coroa para um herdeiro legítimo. Ele deve ter se perguntado naquele momento se aquele casamento poderia produzir um herdeiro homem. Após 5 anos de casamento, Henrique ainda não tinha um filho, e sua nova dinastia estava começando a mostrar sinais de fraqueza. Para reforçar sua autoridade, ele convoca os talentos de um cardeal que subiu rapidamente na hierarquia da corte. O cardeal Wolsey era um gênio político e um idealizador. Era o faz-tudo do Henrique e fez um trabalho incrivelmente bom. Claro que Wolsey era um homem que o livraria de todos os negócios entediantes do Estado. Era quem iria ajudar Henrique a realizar todos os seus desejos. Se o rei quisesse, Wolsey iria conseguir. Wolsey era um homem da igreja, mas vamos dizer apenas que ele não era o tipo de vigário com quem se sentaria para tomar um chá da tarde. Ele gostava de coisas boas da vida, fazia questão de ser servido em pratos de ouro, rodeava-se de luxo. E ele também tinha algumas amantes e teve pelo menos um filho ilegítimo. Thomas Wolsey era de uma origem, sendo sincera, relativamente pobre. Ele era filho de um açougueiro e as pessoas faziam piadas sobre isso ao longo da carreira dele. Ele cresceu através da igreja para se tornar influente. Queria fazer a diferença e estava muito satisfeito por ter a oportunidade no governo de colocar as suas ideias em prática. Para Henrique, Wolsey se tornou indispensável.
Henrique sempre adorou as atividades ao ar livre, e enquanto ele caçava, combatia e lutava, o cardeal ficava com todas as questões de Estado em suas mãos. Henrique, na casa dos 20 anos, era frequentemente descrito como o príncipe mais bonito da Europa. Ele tinha mais de 1,80 m e estava acima dos outros cortesãos, e certamente acima da população em geral. Todos podiam vê-lo chegando. Uma das coisas realmente importantes sobre o relacionamento de Henrique e Wolsey é que Henrique acreditava que Wolsey era seu amigo. Caminhavam juntos de braços dados no jardim privado do rei. Wolsey sempre podia entrar para ver Henrique. Ele não precisava marcar. Outros ministros não podiam. Wolsey viu uma grande oportunidade para si mesmo e a aproveitou. De acordo com a maioria dos cortesãos, ele não tinha nenhum direito de estar lá. Ele era de origem humilde. Ele chegou sozinho ao topo, o que não era comum. Mas Henrique não tinha o mesmo tipo de snobismo comum ao resto da corte. Em poucos anos, Henrique promoveu Wolsey a seu conselheiro-chefe e um de seus amigos mais próximos. Escondido nos arquivos da Biblioteca do Vaticano em Roma, está um relato notável, escrito por um diplomata do século XVI, que revela mais sobre o relacionamento deles do que qualquer outro. O Vaticano nunca deu permissão para que fosse filmado antes. Muito obrigada por mostrar esse trabalho. Essa é a primeira vez que eu vejo o original. Portanto, é um privilégio incrível ver esse trabalho maravilhoso. Se chama Anglica Historia. É sobre a história da Inglaterra. E do próprio rei Henrique VIII. Enrico VIII. O que é maravilhoso para um historiador é que esse é o relato de uma testemunha ocular. De Henrique VIII e sua corte. Uma das melhores partes desse relato é a descrição do cardeal Thomas Wolsey. Então, o braço direito de Henrique VIII. O meu italiano não é bom de forma nenhuma, mas eu acho que na página que abrimos aqui diz o quanto o Wolsey também era divertido. Ele cantava e... Como dá para ver aqui, ele cantava, brincava e sorria. Jocava. Ele contava piadas. Ou seja, ele se divertia e contava piadas e... Dá pra ver a afinidade entre o Wolsey e o Henrique, imagino, por esse relato. À primeira vista, o documento mostra o Wolsey como um divertido membro da corte de Henrique. Mas não é o que parece à primeira vista. Revela que o Wolsey manipulava Henrique desde o momento em que se conheceram. Esse relato não é nada lisonjeiro sobre o cardeal Wolsey e os métodos que ele empregou para manipular seu mestre real. Ele o descreve como um sujeito espirituoso. Agarrava-se ao rei, dedilhava o alaúde, dançava e promovia uma conversa agradável. Ele fazia os seus negócios furtivamente. Henrique não percebia as coisas com as quais concordava. E que, por meio desses métodos, ele inculcava, instilava e martelava nos ouvidos de Henrique todas as mensagens que o Wolsey queria transmitir. Meu extrato favorito é quando ele meio que atrai o Henrique, mostrando para ele uma linda joia ou um anel. É quase como se ele estivesse tratando o Henrique como uma criança, mostrando doces para ele. E Henrique, então, concordava com tudo que o cardeal pedia para ele. A fraqueza de Henrique pela bajulação e manipulação permitiu que o cardeal Wolsey ascendesse aos mais altos escalões da corte. Mas em poucos anos, Henrique se voltaria contra seu amigo íntimo e conselheiro com uma vingança. Henrique VIII estava preocupado com o futuro da dinastia Tudor. Ele ainda não tinha um herdeiro homem e estava rodeado por potenciais rivais ao trono. Todos os seus pesadelos, todos os seus problemas não desapareceram. Eles eram como um bom vinho. Com o tempo iam ficando mais forte e mais colorido. Quando Henrique chega aos 30 anos, vemos pequenos lampejos de paranoia, à medida que ele começava a mudar sua personalidade.
Ele começou a desconfiar das pessoas ao seu redor. À medida que sua paranoia cresce, Henrique aumenta as provisões para sua segurança pessoal. Havia um serviço de segurança extraordinário em torno desse rei. Sua comida era degustada antes dele comer. Havia um ritual elaborado para colocá-lo na cama todas as noites, onde as cobertas eram verificadas em busca de alguma faca. Que efeito isso deve ter tido em Henrique? Porque, com toda a sua confiança e seu senso de invencibilidade, ele se conscientizava diariamente do quanto era incrivelmente vulnerável. As suspeitas de Henrique se estendiam aos servos, que o cercavam dia e noite. O barbeiro era uma das poucas pessoas que tinha permissão para ficar perto de Henrique. Ser o barbeiro real significava estar segurando uma lâmina afiada próxima à garganta do rei da Inglaterra. Se cometesse um erro, teria matado o rei, teria cometido traição. E, portanto, era especificado muito claramente como um barbeiro devia se comportar, até mesmo com quem ele podia conviver. Essas precauções crescentes vinham de sua paranoia e começaram a alimentá-lo, porque cada parte da vida de Henrique foi marcada por essa sensação de mal-estar e suspeita sobre as pessoas ao redor dele. Henrique temia uma revolta de um candidato rival ao trono. E ele ouviu um boato de que o Duque de Buckingham estava tramando secretamente contra ele. O Duque de Buckingham era o nobre mais graduado da Inglaterra e ele tinha muito sangue real. Henrique suspeitava particularmente de Buckingham porque ele não fazia segredo de sua reivindicação ao trono, nem do seu desejo de ser rei. As suspeitas de Henrique chegaram ao ponto de ebulição e ele escreveu uma carta ao cardeal Wolsey que selou o destino de Buckingham. A carta de Henrique sobrevive até hoje e está guardada aqui na Biblioteca Britânica. Para mim é extremamente emocionante ver essa carta original de Henrique. Na verdade, não há muitas delas, porque, como o próprio Henrique diz aqui, ele acha a escrita tediosa e dolorosa. Ele tende a confiar essa tarefa aos escribas. Portanto, o fato de ser escrita à mão por Henrique é muito significativo. Essa carta foi dirigida apenas aos olhos de Wolsey. É ultra secreta. Henrique está instruindo Wolsey a manter uma boa vigilância sobre o Duque de Buckingham. Ele efetivamente quer que o Wolsey espione Buckingham. Ele é o alvo principal de Henrique, é de quem ele tem mais medo. Wolsey logo descobre toda uma série de evidências que são suficientes para condenar Buckingham por traição. Ele estava tramando uma rebelião, ele estava até roubando alguns dos próprios servos de Henrique, os colocando na sua casa. Além disso, o que mais irritava Henrique é que um monge profetizou que Buckingham seria o rei. Bom, para um homem tão paranoico como o Henrique, isso com certeza seria o golpe fatal. A investigação de Wolsey produziu evidências suficientes para que Buckingham fosse considerado culpado de traição. E ele foi decapitado por um homem com um machado cego que precisou de 3 golpes para cortar-se o pescoço. O tratamento que Henrique dispensou a Buckingham foi uma das primeiras e mais vívidas indicações de sua brutalidade. Isso acabou chocando todo o reino, porque ele não sofria qualquer indício de traição, mesmo entre os nobres mais elevados do reino. Temendo novas conspirações contra ele, a atitude de Henrique em relação aos seus nobres mudou. Henrique começou a se livrar de alguns cortesãos e conselheiros mais velhos que o cercavam há muito tempo. Ele desconfiava de alguns membros da velha nobreza por causa do Duque de Buckingham, que demonstrou que talvez eles não fossem totalmente confiáveis, que poderiam ter seus próprios planos. Ele o substitui pelos jovens aristocratas promíscuos com os quais cresceu, homens de quem ele confiava. Mas com tal entourage degenerada, os palácios de Henrique são transformados em casas de prazer.
Henrique tem um filho ilegítimo a essa altura, onde seus amigos estavam efetivamente cafetinando prostitutas na área local. Foi um tempo em que a libertinagem e a imoralidade corriam soltas. Ainda que Henrique participasse de toda a diversão, no fundo do coração ele era bastante conservador. Dá para imaginar Henrique na manhã seguinte, caminhando por aquela cena de devastação, com comida espalhada por todo lado, pessoas dormindo no chão, onde quer que caíssem. Henrique é um personagem bastante contraditório nesse aspecto. Por um lado, ele encorajava aquela atmosfera de orgias, mas por outro lado, ele era bastante meticuloso. Acho que hoje podemos dizer que Henrique sofria de toque. Por mais que ele gostasse de se projetar como um festeiro, na verdade, ele achava tudo profundamente perturbador. A melhor evidência do comportamento controlador de Henrique está contida num documento da corte pouco conhecido, chamado de Regulamentos de Eltham. Os regulamentos de Eltham são efetivamente uma longa lista de regras que foram elaboradas pelo cardeal Wolsey sob o comando de Henrique VIII para corrigir a criadagem real. Mas o que é fascinante é que elas nos dão uma visão da psique de Henrique. Uma coisa que está realmente clara aqui é o quanto Henrique era mandão. Ele instruiu aqui que as pessoas em sua câmara privada devem se amar, criando uma boa unidade e harmonia. Em outras palavras, execute o seu trabalho com um sorriso. E, talvez o mais importante, manter em segredo todas as coisas que devem ser feitas ou ditas na mesma câmara privada. Ou seja, essa basicamente é uma ordem de silêncio. Se você estiver trabalhando para o rei, não fale sobre o que você vê ou ouve na câmara privada. Mas para o cardeal Wolsey, os regulamentos de Eltham servem inteiramente a outro propósito. Wolsey tinha um motivo oculto. Ele queria controlar as pessoas que se aproximassem do rei. Ele queria garantir que outras pessoas não pudessem falar com ele. Como diz aqui, não se intrometer em causas ou assuntos. Em outras palavras, as pessoas próximas ao rei não deveriam falar sobre política e não deveriam tentar subir na vida. Portanto, isso era uma espécie de golpe político, ao mesmo tempo que era um livro de regras de como a criadagem deveria se comportar. Os regulamentos de Eltham ajudaram Wolsey a se tornar o homem mais poderoso da Inglaterra, além do próprio rei. Mas havia sinais de que Henrique sentia que o cardeal estava indo longe demais. Wolsey dirigia uma corte que era espetacular. Quando ele dava festas em Hampton Court, eram centenas de pessoas para jantar. Mas também estava chegando a um ponto de quase competir com o próprio Henrique. E isso virou um problema. Henrique começou a olhar mais de perto para o que as pessoas faziam por ele. E isso incluía Wolsey. Ele contrariava Wolsey de vez em quando. Tiveram pequenos contratempos. Achávamos que Henrique tinha algum tipo de deficiência mental que precisava que seu ministro lhe dissesse o que fazer, mas não era o caso. Ele estava sempre no comando, mesmo quando delegava coisas para outras pessoas. Um indício da crescente inquietação de Henrique com o status de Wolsey surgiu com a questão de Hampton Court. Wolsey sabia que Henrique estava com ciúme. E quando percebeu que estava começando a perder a simpatia de Henrique, ele fez o gesto simbólico de se curvar ao rei. Assim como o relacionamento com Wolsey começava a se desfazer, o casamento de Henrique com Catarina de Aragão estava se desintegrando. Uma das coisas profundas no caráter de Henrique era que, se alguma coisa desse errado, era sempre culpa de outra pessoa. Então Henrique começou a culpar Catarina. Após o nascimento da princesa Maria, sua única filha, não havia mais filhos vivos. E como Catarina era mais velha do que ele e ia entrar na menopausa, isso o preocupava. Durante todo o seu reinado, Henrique tinha esse problema, que era o fato de que ele, o rei, tinha que estar no comando de tudo. Ele tinha que decidir seu próprio destino. Mas havia uma série de coisas na vida dele que ele descobriu que não tinha controle algum. Ele não tinha controle sobre se sua esposa teria um filho. Uma rainha existe com um propósito principal, que é produzir filhos. Agora Catarina não pode mais fazer isso e Henrique estava fadado a procurar em outro lugar.
As atenções de Henrique se voltaram para uma jovem da corte, Ana Bolena. Ele já teve casos antes, mas desta vez as coisas pareciam diferentes. Ana agia de maneira um pouco diferente. Assim que ficou claro que Henrique considerava a validade de seu casamento com Catarina de Aragão, ela começou a se posicionar como a futura noiva em potencial. E Henrique ficou muito feliz em prosseguir com aquilo. Então, começaram a tentar fazer com que o casamento de Henrique com Catarina fosse declarado inválido. Para terminar seu casamento, Henrique procura uma maneira de se divorciar de Catarina. Uma vez que Henrique decidiu se casar com Ana Bolena, ele põe toda a energia sobre aquilo pessoalmente. Ele enfia na cabeça que a razão de não ter filhos é porque ele transgrediu a regra bíblica de Levítico de que não se deve casar com a viúva do irmão. O problema de Henrique era que uma vez que ele punha uma coisa na cabeça, ele podia ser extraordinariamente frio e implacável para conseguir. E qualquer um que ficasse em seu caminho bom precisaria tomar cuidado. Henrique incumbe Wolsey de obter permissão do Papa para anular seu casamento. Com o divórcio, Henrique dá a Wolsey um trabalho impossível de fazer. O divórcio não era inédito, mas um rei se separar de uma esposa com quem estava casado há 20 anos... Isso era impossível. Não havia como o Papa concordar. E Wolsey deve ter pensado, eu tenho um chefe do inferno, simplesmente não posso conseguir isso. O que vou fazer? As tentativas de Wolsey de conseguir o divórcio estavam falhando. Perdendo a paciência, Henrique resolve o problema com as próprias mãos e inicia um julgamento público de seu casamento com Catarina. Do ponto de vista de Henrique, o julgamento do divórcio deveria ter sido uma maneira de resolver as coisas e obter uma decisão legal para conseguir o que queria. Mas a rainha veio e se ajoelhou diante de Henrique e fez aquele apelo extraordinário ao marido, afirmando seu papel de esposa, pleiteando seus direitos de permanecer no casamento. Ele nem reagiu. Não significou nada. Ele não foi influenciado por toda aquela emoção. Isso era uma indicação de que a frieza estava vindo à tona na personalidade de Henrique. É como se, quando ele decidia que alguém não era mais útil para ele, acabou, ele eliminava. Ele passa para o próximo assunto. É quase patológico. O julgamento do divórcio terminou em fracasso e Henrique culpou seu ministro-chefe. Wolsey tentou genuinamente conseguir o divórcio que Henrique queria. E não foi culpa do Wolsey que não tenha dado certo. O equilíbrio de poder estava contra ele. E ainda assim, na mente de Henrique, Wolsey falhou na diplomacia mais importante que Henrique havia pedido que ele fizesse. Havia uma linha quase invisível que Henrique traçava. E se alguém cruzasse essa linha, iria pagar a penalidade por aquilo. E não tinha volta, não se pode apagar a história. Uma vez que a pessoa aborrecia Henrique, que danificava o ego dele, a pessoa pagaria por aquilo. E Wolsey sabia que seus dias estavam contados. Henrique VIII deu as costas para sua esposa e seu conselheiro mais próximo. E peculiaridades estranhas começam a surgir em sua personalidade. Quando alguém conhecia Henrique VIII, era importante não fixar os olhos nele por muito tempo ou encará-lo, porque ele não gostava. Dizia-se que ele não suportava o olhar fixo de ninguém. Ele se sentia desconfortável. Ele foi um dos reis mais fortes da Inglaterra e ainda havia uma certa insegurança pessoal, mesmo quando ele tinha toda a segurança. Henrique tinha a tendência de se voltar contra seus conselheiros de maior confiança. Ele os colocava em posições impossíveis devido a essas tarefas incrivelmente difíceis. E quando eles falhavam, inevitavelmente recebiam toda a culpa. Nunca Henrique. Henrique expulsou o cardeal Wolsey por não conseguir o divórcio de Catarina de Aragão.
Assim, Wolsey, o súdito mais poderoso do rei, foi destituído de seu posto de Lorde Chanceler e sua propriedade foi confiscada. Para o cardeal Wolsey, que sempre se viu como um homem de confiança de Henrique, ouvir o rei dizer que não confiava nele foi completamente esmagador. E daquele momento em diante, nunca mais o veríamos reconquistando a confiança de Henrique. Ele foi lentamente deslizando em direção ao seu destino final. Wolsey enviou a Henrique uma carta, implorando por seu perdão. Esta carta, mantida nos arquivos nacionais, dá uma ideia do desespero de Wolsey. Wolsey estava apelando de forma tão submissa a Henrique nesta carta, que começa com: eu, seu pobre padre, pesado e miserável, oro diariamente, choro e invoco por você. E então termina com sua pobre criatura, capelão mais prostrada. Criatura. Nem mesmo mais um ser humano, apenas uma espécie de animal do rei Henrique VIII. Não poderia estar mais claro que o Wolsey estava se rebaixando aos olhos de Henrique. É mesmo de partir o coração, eu acho, que ele tenha se reduzido a isso. A carta do cardeal não consegue convencer o rei. Acho Henrique VIII desafiador. Porque o tempo todo, Henrique não consegue admitir que cometeu um erro. Ele tem certeza absoluta de que ele está certo o tempo todo. Então, como resultado, a pessoa usada como bode expiatório foi o Wolsey. Henrique dá ordens para que Wolsey seja preso sob acusação de traição e enviado para a Torre de Londres. Mas ele nunca chegou lá. Depois de chegar à abadia de Leicester para passar a noite, ele tem um colapso e morre. Após a morte de Wolsey, um de seus servos foi até Henrique para tentar persuadi-lo a olhar com benevolência para seu antigo servo. É quando vemos a natureza contraditória de Henrique, porque Henrique declara que se pudesse desembolsar 20 mil pounds para trazer de volta o cardeal, ele o faria com prazer. No momento seguinte, ele lembra ao servo de Wolsey que seu mestre havia morrido lhe devendo 1.500 pounds. Após a morte de Wolsey, ficou claro que o Papa nunca concederia o divórcio a Henrique. Mas Henrique estava tão determinado a se casar com Ana Bolena que nada o impediria de conseguir. Alguns anos depois, Henrique tomou a decisão catastrófica de romper com o Papa e com a Igreja Católica Romana. Ele não queria ter que responder ao Papa. Ele queria centralizar o poder em si mesmo. Essa era a única maneira de se divorciar. Era a única chance de ter um filho e herdeiro. Henrique começou a mudar radicalmente o curso da história inglesa. Ele transformou todos os aspectos de seu reino, religioso, político, mas se tornou um homem muito diferente. Ele deixou de ser uma pessoa um pouco ansiosa e insegura para se tornar uma pessoa completamente convencida de que estava certo, da justiça de todas as suas decisões. Ele estava disposto a mudar o país inteiro, até mesmo todo o mapa da Europa, para conseguir aquilo que ele queria. No próximo episódio, Henrique se volta contra sua nova rainha, Ana Bolena. A corte inglesa era um ninho de cobras sibilantes. Absolutamente ninguém estava seguro. Aqui se lê que seus crimes foram tão abomináveis. Ana foi a rainha mais perversa da história. E a paranoia de Henrique começava a se infiltrar na política da Inglaterra. Henrique VIII atacava os oponentes com força assassina. Ou você estava com ele ou contra ele. E se estivesse contra ele, pagaria por isso.